Boa noite. Sou maquinista há 9 anos. A vida de um maquinista é bem entediante às vezes, mas eu sou apaixonado por essas máquinas pesadas. Umas são mais rápidas que as outras, mas cada uma tem a sua função. Trabalho com uma locomotiva rápida para carga leve. O caminho em que passo tem uma floresta com 2 túneis bem escuros, sem nenhuma iluminação. E perto da linha tem vários trens que desencarrilhou por ali. Quando um trem desencarrilha, é uma dificuldade grande. Várias entregas são atrasadas, mas ninguém sabe exatamente o motivo. A perícia diz que tinha algo no trilho, mas os maquinistas duvidam. Eles dizem que sentiram algo empurrar o trem. Mas os trens pesam toneladas, principalmente as locomotivas que puxam os vagões. E não tem como algo empurrá-los. Bem, só 3 maquinistas passam por aquele local à noite. Eu e mais outros 2. E o que vou contar aqui nunca foi colocado nos relatórios ou perícia. E no meu depoimento ninguém acreditou. A não ser os meus colegas de trabalho. Bem, eu realmente fiquei assustado com aquilo. Em 3 de agosto de 2015, 2 horas e 35 minutos da madrugada, a viagem estava entediante, como de costume. E naquela noite, o vento frio que entrava pela janela era congelante. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava bem o caminho. Era uma cena linda em direção ao túnel. E ao passar pelo primeiro túnel, escutei um choro na cabine do trem. Era um choro de mulher. Não era muito alto, mas dava para escutar mesmo com os barulhos da locomotiva. Aquilo me arrepiou por inteiro. Olhei por todos os lugares e não tinha nada. Bem, continuei a viagem. Eram muitos vagões na locomotiva. E quando entrei no segundo túnel, ainda tinha vagões passando pelo primeiro túnel. Novamente, ouvi aquele choro. E pela segunda vez me arrepiei. Aquilo não era deste mundo. Vocês podem acreditar. Não tem como uma mulher subir e ficar escondida no trem. Aquilo era realmente assustador. E depois que passei pelos túneis, veio um susto ainda maior. Uma mulher passou na frente do trem. Ela não passou correndo, simplesmente ficou parada nos trilhos. Bem, não era fácil parar um trem, pois ele não para de imediato. Um trem carregado, quando os freios são acionados, ele só para depois de alguns metros. Aquilo foi extremamente assustador. Eu fiquei com muito medo de atropelar alguém. Logo, avisei os meus colegas pelo rádio que eu não era o único que iria passar por ali. Peguei a minha lanterna, desci da locomotiva e fui verificar. Olhei debaixo de cada vagão e não havia nada. Nenhum sinal sequer de alguém ferido. Fiquei aliviado por um tempo e depois corri de volta para a cabine. Entrei e avisei a central que era alarme falso, mas aquilo foi muito assustador. Este fato me prejudicou muito,
pois os meus superiores acharam que era brincadeira da minha parte. E algumas pessoas acharam que eu estava louco. Mas aquele inferno só estava começando. Passei várias semanas com medo de passar por ali. Bem, os dias foram passando e acabou a lua cheia. E depois de uma semana, eu esqueci daquele fato. Algum tempo depois, um senhor veio falar comigo. Ele disse que já foi maquinista à noite. Me aconselhou a mudar de turno, antes que algo pior acontecesse. Ele também contou que um daqueles trens descarrilhado era o que ele manobrava. Aquele senhor me contou a seguinte história. Olha, meu amigo, em 7 de novembro de 2004, eu passava pelo primeiro túnel normalmente. E ao passar pelo segundo túnel, o trem começou a perder velocidade. Sons de chicote estalando ecoavam pelo túnel bem alto. E ao tentar iluminar com a lanterna do lado do trem, ele começou a ganhar velocidade novamente. Após vários quilômetros, uma pancada muito forte do lado do trem fez ele tombar para a direita, descarrilhando. E depois que eu saí do trem, a locomotiva começou a pegar fogo. A carga que eu levava era de calcário, e então não podia pegar fogo. E por sorte, o meu trem era o último daquela noite. Essa história era de fato assustadora. Porém, eu não podia mudar de turno, pois eles me pagavam muito bem para trabalhar no turno da noite. E também pelo fato deles não encontrarem nenhum outro funcionário competente que topava aquele emprego. Eu e aquele senhor ficamos conversando por horas. E depois dessa conversa, eu fui pesquisar sobre aquele lugar. E o que eu encontrei foi perturbador. Aquele caminho servia para levar escravos até os seus senhores. E alguns morriam por ali mesmo. Por maus tratos, fome, sede e até por espancamento. As mulheres escravas eram violentadas e também estupradas. Acho que aquele caminho é assombrado pelos espíritos que ali ainda habitam. Mas mesmo assim, eu tinha que trabalhar. Precisava colocar comida na mesa. Pois naquela época, eu já tinha um filho de 4 anos. Durante o meu turno, eu passei a ter atenção redobrada. Peguei cargas leves durante um tempo. Então, passava rápido por aquela região. Nunca vi nada durante esse tempo. Mas mesmo assim, ficava com medo de passar por lá. Mas um dia, eu peguei uma carga pesada. O pessoal me avisaram 3 dias antes o que eu iria transportar. Fiquei muito inquieto pensando naquilo. E dizia para mim mesmo que tudo aquilo era coisa da minha cabeça e não iria acontecer nada. Mas em 10 de setembro de 2015, 3h20 da madrugada, eu já avistava os túneis de longe. E aquela paisagem já não era mais bonita como antes. A linda paisagem havia se transformado em algo assustador. Logo, comecei a entrar no túnel e avistei uma pessoa sem roupa, sentada bem na beira dos trilhos.
era um homem negro que parecia estar ferido. Avisei a central que eu não iria parar o trem, pois aquilo poderia ser uma armadilha para roubo, pois roubo de cargas são bem comum por ali. E ao sair, avistei 2 pessoas entrando no mato. Não pude ver bem por causa da escuridão. E pouco tempo depois, a lanterna do trem se apagou. Eu tentava ligar várias vezes, mas não funcionava. E ainda dentro do segundo túnel, o trem foi parando. Tentei acelerar, mas não funcionava. O trem havia parado no meio do túnel. Eu não conseguia nem ver o fim daquele lugar. E o som do aço estalando era ensurdecedor. Mas logo foi ficando baixo, por causa dos sons de correntes que pareciam se arrastar pelo chão. E junto com os barulhos de corrente, também havia sons de pessoas chorando e de chicote. Aquilo era aterrador. Eu não conseguia ver nada. Fiquei paralisado, olhando para a escuridão. E somente as luzes do painel estavam acesas. E do nada, a locomotiva começou a se mover novamente. Acelerei tudo o que ela podia aguentar. Eu estava em pânico com tudo aquilo. Porém, o terror daquela noite ainda não havia acabado, pois ao acender a lanterna da locomotiva, eu vi uma coisa mais assustadora ainda. Pude ver escravos acorrentados à beira dos trilhos, e alguns vestiam apenas um pedaço de pano nas áreas íntimas, e outros pareciam cansados de cabeça baixa. E de repente, todos sumiram. Olhei para todos os lados, mas não vi nada. Alguns quilômetros depois, houve uma pancada forte do lado do trem. E a locomotiva se inclinou para a direita, mas logo voltou para o trilho. Graças ao peso do trem, eu não consegui tombar. E foi um milagre o trem não ter virado. Depois daquele episódio, eu mudei o meu horário de trabalho. Hoje, eu sou o primeiro a passar por aquele local, pois disse para os meus superiores que não iria mais levar carga de madrugada. E daí, eles mudaram o meu horário. Nunca mais quero passar por uma experiência daquela. Relatei toda aquela experiência para os meus supervisores, mas eles não acreditaram. E é por isso que eu estou escrevendo este relato para o seu canal, pois sei que todos aqui levam o sobrenatural a sério. Boa noite. A minha comadre morava na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo. Morava próximo da antiga estação ferroviária. Os caminhos nos dias de hoje estão repletos de tráfegos 24 horas por dia, devido aos devotos que procuram a canção nova para rezar. Mas naquela época, lá pelos anos 60, era bem mais tranquilo e deserto à noite. E apesar de que a linha férrea quase nunca parava,
Bem, ao contrário de hoje, ela foi completamente desativada, infelizmente. A Canção Nova é uma comunidade católica que tem como objetivo principal a evangelização através dos meios de comunicação, TV, rádio, internet, etc. A Laura, acostumada com os barulhos das locomotivas, foi com surpresa que ela começou a acordar certas noites da semana, sempre por volta de 2 da madrugada, com o barulho de um cavalo que galopava e relinchava debaixo de sua janela. Estranhamente intrigada, ela começou a acordar o marido, perguntando se ele também ouvia o cavalo. E ele falava sempre para ela voltar a dormir e que aquilo era um sonho. Mas o que era de se estranhar é que Laura nunca tinha medo de nada. E como ela mesmo dizia, aquele cavalgar não era deste mundo, pois ela sabia que tinha algo já normal. Bem, mas como aquilo não ocorria todas as noites, ela deixou o assunto de lado. Até que no mês de Quaresma, o tal cavalo começou a acordá-la todas as noites. O marido de Laura nunca ouvia aquilo. Porém, na última vez que aquilo aconteceu, ele presenciou. Naquela madrugada, pelas palavras dela, o seu marido acordou com um barulho de cavalgar misterioso. E arrepiado, ele falou: "Reze, Laura, reze com fé, que isso não é deste mundo." O marido de Laura era frequentador da Umbanda. Logicamente, era bem protegido. E acredito que tal evento não era para ele presenciar. Aquela assombração estava ali pela Laura. E com o alerta do marido, a Laura ficou então mordida pela curiosidade de ver esse tal cavalo. A tentação era enorme e Laura queria muito abrir a janela do quarto para ver o que galopava em sua rua. Então, no dia seguinte, ela contou para sua amiga e convidou essa amiga para passar a noite na casa dela. Então, as duas combinaram. A amiga de Laura, que se chamava Palmira, começou a dormir na casa dela por várias noites. A Palmira, mesmo um tanto avoada das ideias e totalmente sem noção, pelo menos era muito católica. E ela rezava o terço todas as noites antes de dormir. E como era mês de Quaresma, as orações da Palmira triplicavam. Até que em uma certa noite, a Laura acordou ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo. Então acordou o marido e a Palmira. O marido da Laura deu a ela um último aviso para que ela orasse com fé, pois se ela fosse atrás daquilo, ela iria se arrepender. E quando a Laura foi até o quarto da Palmira, já a viu com o terço na mão e os olhos vidrados de tanto medo. Então, as duas foram até a janela do quarto da Laura e abriram. E foi aí que elas viram a criatura mais assustadora deste mundo. Aquilo não era um cavalo,
e sim um velho, com a barba arrastando no chão. Aquele velho tinha os olhos vermelhos e descia a ladeira relinchando. E o pior era que ele não andava. Ele saltava com as duas pernas ao mesmo tempo. E em lugar dos seus pés haviam cascos. E quando as duas viram aquela criatura, aquilo vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde elas estavam. O marido de Laura agarrou as duas pelo braço e as tirou dali. Então, ele foi até a janela e gritou para a criatura: "Que você, meu irmão, siga seu caminho em paz, em nome de Deus." E então fechou a janela. A Laura e a amiga estavam tremendo de tanto medo. E a Palmira, então, coitada, ficou até rezando um rosário atrás do outro. Ela rezava de joelhos até o amanhecer. A minha comadre falava que o marido não chegou a ver o que tinha lá fora. Pelo menos era o que ele dizia. Pois a Palmira mandou celebrar missas para aquela criatura. Mandou fazer novenas e tudo mais. E tudo isso em apenas uma semana. O que era aquela coisa, a Laura não soube explicar. Mas na minha opinião, era o próprio diabo. Boa noite.